Depois que Davi cometeu adultério com Betsabá e consequentemente tramou a morte de Urias, ele languideceu, né, com uma falsa paz. Ele, mesmo quando se sentia mal, ele racionalizava durante muito tempo. Algo que exigiu que o profeta Natã finalmente o confrontasse com o seu pecado. O resultado foi o Salmo 51, uma obra-prima da literatura de verdadeiro arrependimento e uma obra produzida pelo Espírito Santo para nos mostrar a anatomia do verdadeiro arrependimento, né? Lá Davi não apenas diz que pecou, embora é claro que ele diga isso no versículo 4. Pelo contrário, seu arrependimento o leva a explorar profundamente o vocabulário bíblico para o pecado, nos oferecendo uma imagem mais aguda da hediondez de suas ações que envolveram conhecer carnalmente uma mulher que não era sua esposa e assassinar o homem que não era o seu inimigo, era o seu amigo, esposo dela. No Salmo, Davi fala de minhas transgressões, versículo 1 e 3. Minha iniquidade, versículo 2 e 9. Meu pecado, versículo 3. Fiz o que era mal, versículo 4. Sendo trazido à luz na iniquidade, em pecados eu fui concebido, versículo 5. Não é? Meus pecados, versículo 9. Minha culpa de sangue, versículo 14. Em outras palavras, não bastava para Davi simplesmente dizer que ele errou o alvo. Como às vezes a gente define assim, o que é o pecado? É errar o alvo. Ele não bastava. Não é? Descrever o pecado meramente como errar o alvo é uma injustiça grosseira para o vocabulário real da Bíblia e a natureza do pecado. Não é? A gente estava tentando acertar no que Deus queria, mas a gente errou. Não é? Então até mesmo nossa instrução sobre o pecado pode nos deixar com uma doutrina subdesenvolvida do pecado se não aprofundarmos a imagem bíblica. Não é? Afinal, o pecado, definido como qualquer falta de conformidade com ou transgressão da lei de Deus, como está no breve Catecismo de Westminster, precisa ser mais detalhado do que isso. Não é? De fato, como pecadores, nós falhamos em nos conformar aos padrões justos de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a iniquidade, e o pecado é iniquidade. 1 João 3, 4. Além disso, não apenas falhamos em fazer o que Deus ordena, mas também perseguimos rebelde o que Ele proíbe. Não é? Nós nem queríamos acertar alvo nenhum que Deus propôs. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode ser. Romanos 8, 7. Entender, então, a ampla variedade de descrições bíblicas do pecado nos oferece uma visão mais clara do caráter apavorante do pecado. E também como é apavorante a igreja ter abraçado termos meramente terapêuticos para o pecado. Isso faz sentido teologicamente na medida em que Deus se nomeia e se descreve em diferentes momentos da história redentora como uma maneira de conhecermos o seu caráter. Não é? Então é crucial em qualquer discussão sobre a natureza do pecado o fato bíblico indiscutível de que o pecado é diretamente contra um Deus santo, justo e imutavelmente bom. Não é? Salmo 51, 4. O pecado é teocêntrico, Romanos 1, de 18 a 32, que é a acusação de Paulo, que mostra que todo homem está debaixo da ira de Deus. E, portanto, ilegal, como ele vai mostrar em Romanos 3, 20. Nesse sentido, o pecado é antirrelacional, pois nós, os ofensores, nos levantamos em inimizade contra Deus, o ofendido. E quando odiamos a Deus, nós, como imagem e semelhança dele, não temos chance em nossa disposição natural em vermos um ao outro da maneira correta. O vocabulário do pecado nas Escrituras ele é projetado para nos ajudar a entender o que é o pecado e por que ele é um problema. E porque ele é um problema que o ser humano, não é que o ser humano não tem solução para ele, o ser humano por si só nem acha ele um problema. E na verdade o ama, não gosta das consequências.
em si e no seu mundo. Não é? Então, a importância do ensinamento do Velho Testamento sobre o pecado inclui a abundância de palavras usadas para descrever o pecado, bem como as muitas manifestações diferentes do pecado na vida dos homens piedosos e dos ímpios. Você vai ver homens piedosos e ímpios pecando. E nós obtemos então uma visão fascinante das peculiaridades da personalidade humana nas histórias vividamente retratadas de indivíduos, Jacó, Abraão, Davi, Moisés, Noé, e também de grupos, de nações. Então o livro de Gênesis, por exemplo, ele explora a natureza humana de maneiras profundamente grandes, como aquele personagem complicado, por exemplo, chamado Jacó. Ele mostra como é complexo a maneira como o pecado age, não é? Profundamente, não é? Eu diria que ele sonda profundamente, não é? O coração do homem. Jacó, que precisava de muito trabalho e paciência, não é? Do alto, Davi, não é? Mas você vai ver também Absalão e Manassés oferecem olhares fascinantes sobre um caráter já diferente, peculiar do pecado e também das suas consequências. Agora, por mais esclarecedoras que os estudos sobre vários personagens, e o Velho Testamento está cheio, possam ser, para nós, algo precisa ser dito sobre a linguagem precisa que Deus usa na palavra para pecado. A raiz hebraica, ata, geralmente se refere à ideia de errar, fazer errado, errar o alvo, ou se desviar, o que pode ou não se relacionar diretamente com o pecado. Ainda assim, a palavra é a mais comum para pecado no Velho Testamento. Às vezes, a linguagem física até simboliza o mesmo espiritualmente naquele trecho. Então, por exemplo, em Provérbios 19:2, a gente traduz por errando o caminho. O desejo sem conhecimento não é bom, e aqueles que se apressam com os pés erra o caminho. Mas é claro, o desvio aqui é entendido espiritualmente e em termos de impetuosidade. A pessoa apressada, pecaminosamente, se lança em coisas agindo sem pensar, o que é uma forma de orgulho, não é? E de expressão da sua natureza. Age sem pensar, o orgulho está em desacordo com a espera paciente em Deus. Como a gente pode ver, a gente tem que ter cuidado com os estudos de palavras, garantindo fazer com que eles estejam no seu contexto, e que o contexto deles esteja sempre na nossa mente. Então, aqui na literatura de sabedoria, de Provérbios, o termo denota pecado em termos de uma experiência cotidiana simbólica de uma falha moral. Então, o verbo rebelar, pasa, refere-se à rebelião voluntária, seja contra Deus ou contra seres humanos. Assim, Israel rebelou-se contra Deus, em Ezequiel 2:3. E em um nível humano, contra a casa de Davi até hoje, 1 Reis 12:19. Então, estritamente conectado a esse verbo está Sara, cuja raiz se refere geralmente a afastamento de um caminho e pode denotar um desvio espiritual e obstinado. Por exemplo, às vezes assim: por que ainda quereis ser castigados? Por que continuais a rebelar-vos? Isaías 1:5. Ou Deuteronômio 13:5. O substantivo Maal se refere à traição ou infidelidade. E tornarei a terra desolada, porque agiram com infidelidade, diz o Senhor Deus. Ezequiel 15:8. Estenderei a minha rede sobre ele, e ele será apanhado na minha armadilha, e eu levarei para a Babilônia, cativo, e entrarei em juízo com ele ali, por causa da traição que ele cometeu contra mim. Ezequiel 17:20. Mas também há abominação, Toeba, também é usada para descrever algo repulsivo, que pode se referir a algo que Deus abomina, ou até mesmo algo que as pessoas abominam. Alguém pode sacrificar uma ovelha defeituosa,
por exemplo. Isso seria uma abominação para Deus, Deuteronômio 17:1. Ou você dar a Deus qualquer coisa que não é o melhor da sua vida, da sua alma, do seu coração, do seu tempo, do seu dinheiro, não é? Ou perversões sexuais, como um homem tendo relações sexuais não como determinadas por Deus, não é? É chamado de abominação em Levíticos 18:22. E o termo arar, que denota uma maldição, aparece frequentemente nas fórmulas de maldição como uma declaração específica e formal de punição, como em Gênesis 3:14 e 17. Então, muitas vezes, isso aparece com um aspecto ameaçador, né? Como Jeremias 13:11, na verdade, né? Jeremias 11, acho que verso 3. Então, várias outras palavras do Velho Testamento ocorrem para pecado, né? Dependendo da tradução específica que a gente está usando: malícia, maldade, problema, erro, fraude, crime. Então, o termo do Velho Testamento, frequentemente traduzido como iniquidade, aon, é particularmente esclarecedor para nós, com base em seu uso frequente, né? Mais de 200 vezes. Então a gente chega à conclusão de que se refere, em primeiro lugar, ao ato iníquo em si. Em segundo lugar, a culpa que acompanha todos os atos iníquos. E, em terceiro lugar, a punição inevitável que deve resultar do ato de iniquidade. Então, o servo sofredor, em Isaías 53, carrega as nossas iniquidades. Versos 6 e 11. Em Êxodo 34:6, diz que o Senhor proclama que Ele é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em amor e fidelidade, mantendo amor leal a milhares, perdoando iniquidades, transgressões e pecados, mas que de modo algum deixa impune o culpado, punindo as iniquidades dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Em uma das mais gloriosas revelações de seus atributos, nós temos também uma das mais severas declarações da ira de Deus sobre aqueles cujos pais cometeram iniquidade. Aqui nós nos deparamos com o perigo da iniquidade. Não é um problema individual, mas corporativo. Não é? Aquilo que está ligado à cultura, não é? De maneira geral. Então, assim como pais justos trazem muitas bênçãos para seus filhos, também é verdade que os filhos sofrem pelos pecados de seus pais. Um exemplo sombrio de punição corporativa por iniquidade ocorre em 1 Samuel 3, a partir do 13. Né? A casa de Eli é punida para sempre pela iniquidade que ele conhecia, porque seus filhos estavam blasfemando contra Deus e ele não falava que estava errado, mas não fez nada mais sério contra aquilo. Então Deus diz: portanto, juro a casa de Eli que a iniquidade da casa de Eli não será expiada por nenhum sacrifício ou oferta para sempre. E eles serão tirados do sacerdócio. A gente sabe que quando Abiatar morreu, Salomão matou, né? Ninguém mais da casa de Eli. Se cumpriu essa palavra. Eli não repreendeu seus filhos ímpios. Ele ficava reclamando, dizendo que as crianças estavam fazendo, eles estavam fazendo algo errado, mas nunca tomou uma posição, como às vezes os pais fazem. E assim sua casa sofreu como consequência. O pecado deixado sem controle levará a consequências ruinosas. O Velho Testamento também fala regularmente dos ímpios, rasa, né? O adjetivo é o termo mais frequentemente usado para descrever pessoas ímpias, frequentemente em contraste com os justos, como em Gênesis 18:23. Tu varrerás realmente o justo com o ímpio? Ou Salmo 1:6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios oferecem conselhos malignos, Salmo 1:1. E no Salmo 10, nós somos informados de que a pessoa ímpia persegue os mais fracos, né, os pobres, amaldiçoa e renuncia ao Senhor,
verso 3, vive como um ateu prático. Ele não é ateu, mas ele vive como se Deus não existisse. Ele engana e oprime se isso for vantajoso, versículo 7. Fala malícia e iniquidade, não é? Versículo 7. Apodera-se daquilo que é dos outros, versículo 9. Acredita que Deus não se lembrará das suas ações, né? Passa um tempo, ele acha que Deus realmente esqueceu, versículo 11. Então a maldade invariavelmente leva ao ateísmo prático. Ou seja, aquela pessoa diz que acredita em Deus. Não existiam ateus em Israel, mas elas vivem como se não existisse. Então, como tal, Deus vindicará os justos e destruirá os ímpios impenitentes. Salmo 1, 4 e 6. Então, a menos que os ímpios ouçam os profetas de Deus, que os chamam ao arrependimento e a se afastarem de seus maus caminhos em direção a Deus, é o que acontecerá, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem justo os seus pensamentos. E volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele é generoso em perdoar. Isaías 55. Né? Então, o caminho longe de Deus para alguém que deveria saber melhor é verdadeiramente ímpio. Mas mesmo para os ímpios, vemos a incrível compaixão de Deus, que não apenas perdoa, mas perdoa abundantemente. Novamente, muitas vezes a gente vê na palavra de Deus que ao lado da condenação de Deus ao pecador encontramos um testemunho da graça de Deus para o mesmo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, frequentemente lemos as palavras pecado, cometer pecado, pecador e pecaminoso. Paulo usa essas palavras quase 100 vezes, sendo 60 vezes no livro de Romanos. Então, errar o alvo no sentido de reduzir o pecado a um mero erro, como em responder à rebelião moral com errar é humano, dilui a rebelião e a desvia da lei de Deus. O verbo pecar, amartano, não é? Ocorre frequentemente no Novo Testamento se referindo a um ato específico ou a uma força com poder, como está em Romanos 5:21. O comportamento pecaminoso pode ser usado para descrever um grupo de pessoas. E os escribas dos fariseus, vendo que ele comia com pecadores e publicanos, Marcos 2,16. Mas Deus mostra seu amor por nós, em que, sendo ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5,8. O pecado também pode ser compreendido pelo uso de outros termos, como carne, sarx. Não é? O termo pode se referir à carne física. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Em Lucas 24:3 é usado o termo. A constituição física da natureza humana. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelaram isso. Mateus 16:17. E há relacionamentos sanguíneos. Meu irmão, meus parentes segundo a carne. Paulo diz assim em Romanos 9:3. Mas há também o sentido óbvio de que a carne é sujeita à fraqueza. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Então, o uso de Paulo de sarx muitas vezes se refere à natureza pecaminosa. Né? Por isso que não basta ver uma palavra, usar uma concordância. Né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Romanos 7:18. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8:13. Então o cristão experimenta uma luta diária entre a pecaminosa carne e o espírito. E os desejos de ambos são contrários. Paulo lista imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas. O que mais? Ciúmes, excessos de raiva. Mais o que? Rivalidades, dissensões, divisões, né? Fofoca, inveja, bebedeira, orgia. E aí ele fala ainda, e coisas semelhantes, como obras da carne, em Gálatas 5:19 em diante. Essas precisam ser mortificadas, como diz em Romanos 8:13, ou não herdaremos o reino de Deus. Ou seja, porque a característica de quem é habitado pelo Espírito Santo é fazer isso. Outras palavras também aparecem oferecendo uma imagem mais completa desse vocabulário bíblico, né, para o pecado.
A palavra ilegalidade, anomia, aparece em Mateus 23, 28, quando Jesus descreve os escribas e fariseus. Ele diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e ilegalidade. Então, para a surpresa de alguns, os fariseus e os principais sacerdotes eram cheios disso internamente. Então, a lei de Deus é o padrão para o certo e o errado, e todo pecado deve ser uma transgressão da lei de Deus. Então, nós temos nosso conhecimento do pecado por causa da lei de Deus, como está em Romanos 3:20 e 7:7. Então, assim, Jesus perguntou aos fariseus cheios internamente dessa ilegalidade: e por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Mateus 15:3. Ele então prossegue nos versículos seguintes, do 4 em diante, para expor eles por quebrarem o 5º mandamento. Além disso, eles quebraram o 1º e o 2º mandamento, porque rejeitaram o propósito de Deus ao recusarem o batismo de João, por exemplo, em Lucas 7:30. O 4º mandamento, ao não fazerem o bem, no Salmo, Mateus 12:9, Lucas 6:9. O 6º mandamento, porque eles procuravam matar a Cristo. Moisés não vos deu a lei, contudo nenhum de vós a cumpre. Por que procurais matar-me? João 7:19. O 8º mandamento, ao devorarem as casas das viúvas, em Marcos 12. O 9º mandamento, com mentira: dizei que os discípulos dele, tendo vindo de noite, o furtaram, estando nós dormindo. Ou seja, vamos mentir para dizer que os discípulos roubaram o corpo. Mateus 28. E o 10º mandamento, em cobiça: fariseus que eram amantes do dinheiro. Lucas 16. Então, a palavra grega adikia, traduzida de várias maneiras como injustiça, maldade, mal ou iniquidade, ocorre frequentemente ao longo do Novo Testamento. Romanos 1:18, Lucas 13:27, em vários lugares. Essa injustiça que caracteriza a natureza, a humanidade no pecado, é apenas injustiça por causa de um Deus justo, contra quem todo pecado é cometido. Nossas transgressões contra a lei são a prova da nossa injustiça. Então, aqueles que quebram a lei ou cruzam um limite cometeram uma transgressão para bases, Romanos 4:15. Então, a lei foi adicionada por causa das transgressões. Paulo diz em Gálatas 3:19. E Eva foi enganada e se tornou transgressora. 1 Timóteo 2:14. Da mesma forma, Adão é acusado de uma falta, que é paraptoma, em Romanos 5:20, que carrega a ideia de uma violação ou falha moral. Então você vê que de uma rica base do Velho Testamento, o Novo Testamento também emprega a palavra impuro, para enfatizar o pecado e a desobediência do homem, que o impede de ser santo e ter qualquer relação com Deus, relação de comunhão. Paulo fala dos pagãos gentis que se entregaram à sensualidade, ansiosos por praticar toda sorte de impureza. Efésios 4:19. Ele adverte os cristãos que a imoralidade sexual e toda impureza ou cobiça não sejam sequer mencionadas entre vós, como convém aos santos, em Efésios 5:3. Um dos maiores juízos de Deus sobre a humanidade é quando ele entrega as pessoas às paixões infames de seus corações, Romanos 24. E o livro de Judas é uma polêmica apaixonada contra os mestres, os líderes que se diziam pastores, ímpios que perverteram a graça de Deus em sensualidade, verso 14, negando assim a Deus em infidelidade. E o Senhor virá e convencerá todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade que cometeram de forma tão ímpia, verso 15. De que consiste essa impiedade? Eles são murmuradores, descontentes,
coisas que você ia querer ver como coisas menores, né? Seguindo as suas próprias paixões, seus próprios desejos, atrações, né? As suas próprias paixões pecaminosas, eles são bajuladores. Também a gente colocaria como algo menor, mas não. Buscando ter vantagem em tudo. Verso 16. Essa sensualidade, verso 4, também pode se referir a um tipo de abandono de si mesmo, demonstrado na falta de controle sobre si mesmo. Então, aqueles ativos nas redes sociais devem ser capazes de testemunhar a realidade desses pecados, né? Então, ocorrendo, por exemplo, 10 vezes no Novo Testamento, esse pecado muitas vezes denota pecado de natureza sexual, como em Romanos 13:13 e 2 Pedro 2:7. Eles são ligados ao pecado da devassidão, a zótia, que também é uma forma de vida descontrolada de acordo com as paixões pecaminosas, em 1 Pedro 4:4. E Paulo, ele apresenta uma visão bastante complexa da lei, mas em linha com a promoção de sua bondade, de sua santidade. A lei é boa, né? Romanos 7:16, quando usada de maneira legítima, 1 Timóteo 1:8. Ainda assim, quando chega em 1 Timóteo 1:9 e 10, ele explica que a lei não é dada para os justos, mas para os sem lei e desobedientes. Então ele usa várias palavras para descrever como tais pessoas sem lei se relacionam com mandamentos específicos. Primeiro mandamento: ímpios, verso 9, não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20, verso 3. Segundo mandamento: pecadores, verso 9, não é? Possível referência à idolatria gentílica, né? Terceiro mandamento: profanos, verso 9, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Êxodo 20, verso 7. Quarto mandamento: profanos, lembra-te do dia de sábado para santificar, né? Verso 8 de Êxodo 20. Quinto mandamento: ferem os pais e as mães, verso 9, honra o teu pai e tua mãe, Êxodo 20, 12. Sexto mandamento: assassinos, verso 9, não matarás, Êxodo 20, 13. Sétimo mandamento: infiéis para com os próprios cônjuges, verso 10. Homens que se deitam com homens, verso 10, não adulterarás, não é? Êxodo 20, 14. Oitavo mandamento: ladrões, verso 10, não furtarás, Êxodo 20, 15. Nono mandamento: mentirosos, perjuros, verso 10, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, Êxodo 20, 16. E a gente podia continuar fazendo a correlação, né? Desculpa. Enfim, a descrição vívida dos pecadores revela um ponto bíblico importante que às vezes negligenciamos em nosso pensamento, ou seja, somos mais do que meros pecadores. Somos seres humanos, não somos perfeitos. É uma coisa simplesmente dizer que as pessoas são pecadoras, mas as Escrituras oferecem um rico vocabulário de pecado. Encontramos palavras como transgressão, devassidão ou iniquidade. Um assassino é um transgressor ou alguém que comete iniquidade. Em um contexto legal, um criminoso não diz simplesmente eu pequei, mas todos nós somos pecadores. Se culpado, ele precisa assumir o pecado específico. E às vezes uma palavra ou frase única é oferecida para destacar a gravidade do crime. Então nós podemos dizer que todos somos pecadores, Romanos 3, 23. Mas capturamos algo ligeiramente diferente quando falamos da atividade de depravações sexuais, por exemplo, como uma abominação antinatural diante de Deus, Romanos 1, 27, Levíticos 18, 22. Podemos ver a devassidão pagã ocorrendo e dizemos, eles estão pecando, ou podemos dizer que estão sem lei, o que nos ajuda a focar explicitamente no fato de que uma lei, a lei de Deus, está sendo quebrada. Da mesma forma, o estupro é vil e desprezível, uma violação da dignidade de outro extrema. Uma pessoa é apreendida, agredida, humilhada e sofre a perda da dignidade por causa da violação. É o que está em Deuteronômio 22, 28.
Sim, é um pecado. Mas Deus oferece linguagem diferentes que ajuda a entender a natureza do crime. Todos os pecados são ruins e deixa o homem destituído da glória de Deus. Mas nem todos os seus pecados são iguais, não é? Eles terão um peso diferente, porque, como eu disse, cada um será julgado pelos seus próprios pecados, ou na cruz ou no inferno, né? João 19:11. Mas nós temos que compreender isso. Todos os pecados são pecados, mas nem todos os pecados são o mesmo pecado. Tentar se justificar dizendo todo mundo peca é uma simplificação, não é? Com isso em mente, assim como há um rico vocabulário para o pecado, há ainda um mais rico para a graça de Deus, não é? Se a gente voltar ao Salmo 51, a gente vai ver isso na esperança de Davi. Se o pecado é tão ruim quanto Davi confessa, a salvação do pecado deve ser maior. Assim Davi fala do amor constante, da misericórdia abundante de Deus no versículo 1. Ele pede para ser lavado e purificado no versículo 2. Ele pede para ser purificado, para estar limpo, para ser lavado, para ficar mais branco do que a neve no verso 7. Deus é aquele que apaga, esconde, não é? Para sempre os nossos pecados, não é? Versículo 9. Ele cria corações limpos e renova espíritos retos nos arrependidos. Versículo 10. Ele nos dá abundantemente o seu espírito, no versículo 11. Ele restaura a alegria da salvação, no versículo 12. Ele é aquele que nos livra da culpa de sangue, versículo 14. É aquele que também estabelece nosso louvor e aceita o nosso culto depois disso tudo, versículo 14 e 17. Então o pecado é terrível, é muito além do que nós podemos mensurar. Infelizmente, quando a gente mensura da maior forma que podemos compreender, é óbvio que o pecado é muito pior do que isso. E nós temos usado linguagens do humanismo secular para praticamente acabar com o pecado, não é? E transformar tudo em termos terapêuticos. Então o pecado é ruim, é muito pior do que podemos imaginar. Mas o que a gente vê é que Deus é bom, muito melhor do que o que podemos imaginar, e muito maior a bondade dele do que o quão pecado é ruim. E é por isso que a graça dele vence, né, o pecado. Por isso que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Que Deus nos dê um coração que possa ver a realidade do pecado, para que a gente realmente tenha a dimensão do nosso Salvador. E ao olhar o que ele fez sozinho, até gritar, está terminado, a gente realmente possa dizer, junto com o apóstolo Paulo, por vermos a realidade, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.
tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha